Olá pessoal, mais um vídeo aqui da Gestão Ambiental 2. Agora nós vamos falar sobre serviços ecossistêmicos e valoração dessas propriedades ecossistêmicas que são os seus serviços. Obviamente eu não tenho qualquer interesse aqui em fazer uma aula que seja uma revisão exaustiva das estratégias ou técnicas de valoração dos serviços ecossistêmicos. Primeiro vamos introduzir o conceito de definir o que são serviços ecossistêmicos, para a gente tenha muito claro sobre o que objetivamente nós estamos falando, o que materialmente significa os serviços ecossistêmicos, E uma vez compreendido o que são esses serviços, as técnicas de valoração. Vai ser como eu disse, não vai haver qualquer aprofundamento em qualquer técnica. Entendo que agora no Gestão Ambiental 2 a gente deva primeiro fazer um sobrevoo mais panorâmico sobre as abordagens, exemplificando com algumas técnicas, mas sem nenhuma pretensão de que vocês aqui saiam sabendo fazer uma valoração de serviços ecossistêmicos, mas que como mínimo vocês tenham tido essa primeira aproximação, que vocês tenham na memória aí, uma vez que vocês no futuro tenham a possibilidade de trabalhar mais especializadamente com essas técnicas, vocês tenham de memória pelo menos ali panoramicamente quais são as possibilidades que vocês têm para efetivamente fazer uma valoração de serviço ambiental, E que, por exemplo, a partir dessa aula, de repente, possa despertar algum interesse em vocês aí, e aí vocês buscarem material. Eu fico à disposição para orientar no que for preciso, no que for de meu alcance também, onde buscar informação, enfim. Bom, inicialmente então vamos começar entendendo o que são os serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos objetivamente são funções e outras dimensões que são derivadas de funções ecossistêmicas que oferecem benefícios para as pessoas, para os seres humanos, para a sociedade. Então são os benefícios, conforme coloca aí o Millennium Ecosystem Assessment, que talvez seja um documento que define, talvez seja a definição mais principal definição de serviços ecossistêmicos que é empregada, coloca que os serviços ecossistêmicos são os benefícios que as pessoas obtêm a partir dos ecossistemas. Isso pode causar algum estranhamento naqueles que compreendem os ecossistemas para além do seu valor, digamos, pragmático, do seu valor prático dos seres humanos. Aqueles que compreendem que os ecossistemas e os sistemas, os elementos não humanos dos ecossistemas, eles também têm valor. Alguém pode questionar essa definição como altamente antropocêntrica, o que é verdade, essa definição de serviços ecossistêmicos como aquelas propriedades dos ecossistemas que possuem, que provêm
né, que oferecem benefícios aos seres humanos, ela descarta qualquer, dentro deste universo chamado serviços ecossistêmicos, desse conjunto de elementos chamados serviços ecossistêmicos, estão excluídos qualquer outra propriedade dos ecossistemas que não oferecem benefícios aos seres humanos. Então é sim altamente antropocêntrico, é proposital, porque é um recorte antropocêntrico mesmo, a ideia de serviços ecossistêmicos. Então, mas desta forma é constituído e assim tem a sua também função de ser essa definição ainda altamente antropocêntrica, né? De qualquer forma, a gente vai ver quando se passa uma categorização, né, dos tipos de serviços ecossistêmicos, a gente vai ver que outras funções e propriedades ecossistêmicas, que não aquelas que trazem benefícios diretos ao ser humano, elas são contempladas também, mas ainda com o objetivo último de trazer benefícios aos seres humanos. Então, do ponto de vista de lógica, do ponto de vista filosófico, é sim um conceito altamente antropocêntrico. Bom, então o que são esses benefícios? São bens e serviços, certo? Que são obtidos a partir dos ecossistêmicas, e é importante notar ou considerar que esses bens e serviços eles podem ser tangíveis ou intangíveis, precisamente é importante registrar que os bens e serviços intangíveis, e aí nesse caso a gente fala mais de serviço intangível, porque um bem é algo altamente tangível, né? Tangível é no sentido de que se pode tocar, né? De material. O intangível, os serviços intangíveis são aqueles que são mais difíceis da gente perceber, que são mais difíceis da gente, inclusive, valorar, certo? Nós veremos, né, uma categoria que, digamos, quase que abraça esses serviços intangíveis. Por exemplo, né, o bem-estar que a gente sente ao estar, né, numa praia, né, um ecossistema, né, de praia, como é que a gente valora, né, esse bem-estar? Eu não estou falando da valoração econômica ali, né, da viagem até a praia, do hotel que você paga, ou do picolé que você comprou do vendedor de picolé. Eu estou falando desse bem-estar psíquico, né, né, quanto custa esse bem-estar, né? Qual o valor dele, que valor tem para a nossa vida esse bem-estar. Esses são serviços intangíveis, esse é um exemplo, por exemplo, né? Muito bem. Bom, sobre as categorias de serviços ecossistêmicos, se reconhece comumente as 4 categorias, né? A primeira delas, né, são os chamados serviços de abastecimento e provisão, que são efetivamente os produtos materiais que os ecossistemas nos entregam, nos oferecem, né? Por exemplo, aqui, né, nessa figura nós temos um alimento, né, a água limpa, madeira. Então, basicamente, alimento, combustível e fibras, né, que é o que materiais para construção, materiais, enfim, para fazer roupa. Isso são os produtos, né, os serviços de abastecimento e provisão, né? É o clássico bens, né? Quando a gente fala bens e serviços dos ecossistemas, né, são os benefícios que eles nos promovem. Os bens são aqueles que se encaixam nessa categoria, abastecimento e provisão. Mas não é só isso que os ecossistemas nos oferecem. Tem os serviços de regulação, aí são funções ecossistêmicas, né,
que regulam processos ecossistêmicos. Então, os benefícios que a gente obtém a partir da regulação das funções ecossistêmicas que promovem uma regulação dos processos ecossistêmicos, né? Então aí temos a purificação da água, temos a purificação do ar, temos controle de alagamentos, né? O sequestro de carbono, sequestro, estoque de carbono. Esses são serviços, né, relacionados aos ciclos, né? O ciclo de matéria do que acontece nos ecossistemas, que a gente já viu, né, no modo de organização da vida. Esses ciclos, eles promovem a regulação desses ciclos, é um serviço importante para a gente. Tá? A gente viu, por exemplo, né, quem fez poluição, vocês aqui já todos fizeram, estando na engenharia ambiental, se não fizeram terão que fazer. A gente viu que os estuários têm uma barreira geoquímica, ou seja, os estuários eles acabam promovendo uma purificação das águas, né? Os contaminantes que vêm das águas continentais acabam precipitando nos estuários e essa água que chega, afinal, no mar, ela chega purificada a partir da passagem pelos estuários. Uma série de fenômenos que acontecem nos estuários, a barreira geoquímica estuarina, certo? Uma outra categoria de serviços ecossistêmicos, os serviços de suporte e habitat, aqueles que eu falei que são funções ecossistêmicas que não estão diretamente relacionadas a benefícios diretos para os seres humanos. As outras duas categorias anteriores ofereciam benefícios diretos aos seres humanos, aqui não são benefícios diretos, são benefícios indiretos, são funções ecossistêmicas que oferecem benefícios indiretos aos seres humanos, certo? As funções de habitat, função da biodiversidade, em todos os seus níveis, né? Diversidade genética, diversidade na população, diversidade de espécies, diversidade de ecossistemas, né? O serviço de produção primária, serviço de fotossíntese, né? Se a gente pensar em produção de alimento, produção vegetal, a produção primária é um serviço cujo benefício é direto, mas essa produção primária, por exemplo, né, da floresta amazônica, ali para se manter, né, enquanto bioma, né, e ela se mantendo enquanto bioma, os serviços que ela provém, né, a produção primária na floresta amazônica, no bioma amazônico, é um serviço indireto, é uma função ecossistêmica que representa um serviço indireto para os seres humanos, formação de solo, enfim, né, são funções ecossistêmicas que oferecem benefícios indiretos para os seres humanos, né? Por fim, aqueles benefícios intangíveis, né, aqueles menos monetizáveis, não, muitas vezes impossíveis de monetizar, são aqueles benefícios que a gente consegue quantificar com muito mais dificuldade, né, enquanto os outros existem estratégias, né, de traduzir as categorias anteriores, os serviços das categorias anteriores, traduzir em uma forma quantificável, por exemplo, monetizando, colocando preço, né? Os serviços culturais, eles são intangíveis por natureza, né? Então, qual o valor estético, né, de uma praia, né? Às vezes a gente vai para a praia, olha, né, tem uma indústria, em Santos mesmo, né, um terminal portuário, a gente olhava para o horizonte, né, santista, antes, há alguns anos, houve a implantação de um terminal portuário lá que botou uma estrutura gigantesca, quer dizer,
O Horizonte Santista tinha a sua característica já urbano-industrial, na estética das praias santistas já era bastante urbano-industrial, mas teve um terminal que teve um impacto estético absurdo, uma estrutura amarela gigantesca no seascape santista. Aquilo tem um impacto, impacta fortemente a estética, né? Enfim, benefícios de recreação, esse efetivamente mais monetizável, possível de monetizar, sim, mas benefício, enfim, serviço cultural, religioso, né? Tradicional, esses são muito difíceis de se valorar, certo? Então são essas 4 grandes categorias aí de serviços ecossistêmicos e entendendo bem o que são serviços ecossistêmicos, agora a gente passa a entender quais são os valores, né? É possível valorar isso? Sim, é possível, há tentativas, é muito controverso, obviamente, né? A ideia de valoração dos serviços ecossistêmicos, especialmente porque quando se fala de valoração, normalmente se pensa em estratégias baseadas em economia neoclássica. Não são as únicas estratégias, isso é importante registrar aqui. Acho que isso que eu quero mostrar para vocês, nesse sobrevoo, nessa cartografia de abordagens de valoração dos serviços ecossistêmicos. A gente tem assim as ferramentas de economia neoclássica, que são altamente controversas, e tem outras ferramentas que talvez possam apaziguar um pouco os ânimos daqueles que se sentem mal e vêm com limitações, né? Essas ferramentas de monetização dos serviços ecossistêmicos, quantificação monetária deles, né? Precificação dos serviços ecossistêmicos. Muito bem, ainda a avaliação do milênio, o Millennium Ecosystem Assessment, traz a ideia, né, de qual o valor econômico, né, categoriza um pouco, né, como uma espécie de equação aí, o valor econômico total dos ecossistemas, inclui aí algumas categorias. Uma delas é o valor de uso dos ecossistemas, efetivamente, que é aquilo que efetivamente o que a gente usa dos ecossistemas, né? O valor de uso direto e indireto, né? É o alimento que a gente tira, o combustível que a gente tira, a fibra que a gente tira, o material para construção, material para fazer, enfim, aquele serviço mais relacionado a bens mesmo, né? E serviços, tá? Esse é o valor de uso, aquilo que diretamente a gente usa, né? Tem um valor de uso que é o chamado valor de uso opcional, que é aquela ideia de que, olha, é preciso preservar determinado ecossistema, não porque ele tem um valor prático agora, né? Não porque ele tem um valor de uso agora, mas é possível que no futuro ele tenha um certo valor de uso, né? É possível que seja possível, é possível que sejam sintetizados fármacos a partir dos organismos desse ecossistema no futuro. Então, é o chamado valor de uso opcional, né? Uma espécie de valor de uso futuro, que ele não é um valor que existe no presente, né? Mas deixado a opção para que no futuro ele tenha um valor. Veja que esses dois valores, tanto o valor de uso direto e indireto, como o valor de uso opcional, são valores, como o nome próprio, o nome diz, né, valor de uso, ele responde filosoficamente à ética do pragmatismo, né? Tem valor aquilo que é útil. Aquilo que não é útil, nessas duas categorias, aí não se encaixa nessas duas categorias. Mas coisas que não têm utilidade ou
elementos ecossistêmicos que não têm utilidade, eles têm valor? Sim, o Millennium Ecosystem Assessment reconhece esse valor de, por exemplo, espécies que não têm qualquer, digamos, utilidade prática, né? Para citar, né, aí, alguns exemplos que aparecem na figura, eu cito, não sei, a tartaruga marinha, que é uma espécie assim, de utilidade mesmo, ela não tem uma utilidade direta para o ser humano, mas ela é altamente carismática, a gente se afeiçoa com as tartarugas marinhas, né? Então o valor da tartaruga marinha não é um valor de uso, né? A tartaruga marinha, ela não vale dinheiro, né? Não vale, enfim, não tem um valor econômico assim importante, ou um valor, né, medicinal, ou um valor de qualquer outra coisa, nutricional, né? É um valor afetivo que nós temos, uma relação afetiva que nós temos com a tartaruga marinha, certo? Esse valor, ele também é computado como valor econômico total, né? Ele é mais difícil de ser monetizado. Esse valor, né, valor de não uso, ele é mais difícil de ser precificado, mas existem estratégias sim de precificação, né? Mas se desaparecer a tartaruga marinha, vai ocorrer um grande desequilíbrio no ecossistema. Não, primeiro que a ideia de equilíbrio no ecossistema a gente já ultrapassou. Então, vai mudar o meta-equilíbrio ecossistêmico. Talvez não seja verdade, né? Se a tartaruga marinha desaparecer, pode ser que os ecossistemas marinhos não mudem, né? Assim, a sua estrutura e função tão drasticamente, né? Então, quero marcar a ideia, sim, de o valor da tartaruga marinha não é um valor de utilidade, é um valor de existência, né? As coisas, elas têm valor não apenas pela sua utilidade ao ser humano, mas pela sua própria existência, certo? O que, né, a ideia de valor econômico total do milênio, de certa forma, entra, quebra um pouco o antropocentrismo um pouco exagerado, muitas vezes, né, da definição de serviços ecossistêmicos, do conceito de serviços ecossistêmicos. Bom, sobre os serviços ecossistêmicos, então, por que valorar, né? Sendo controverso, sendo polêmico, o que a gente deve se meter, e eu defendo que sim, que a gente deve valorar serviços ecossistêmicos? Vou dar algumas vantagens, né? Muitas vezes as decisões, né, de planejamento do território, decisões de gestão, não apenas ambiental, mas, né, enfim, de destinos da sociedade, daquele território, eles têm que, né, são decisões que envolvem escolhas, né? Por exemplo, em Santos, digamos, digamos hipoteticamente aqui, ou talvez não tão hipoteticamente, mas há planejamento, projeto de expansão do porto, mais um terminal portuário sobre áreas de manguezal, né? Isso é uma decisão, né, que deveria ser da sociedade santista, né? Queremos mais um terminal portuário no Porto de Santos ou queremos preservar as áreas de manguezal que já existem, né? Muitas vezes a escolha é colocada como os dois não é possível acontecer. Então as decisões muitas vezes envolvem escolhas, compromissos, chamados trade-offs, né? Você entrega manguezal para ter área portuária. O que você tem em troca área portuária? Você vai ter emprego, vai ter economia girando, vai ter um porto, né, que é uma fatia importante da economia santista. Você vai ter um porto mais economicamente, né, mais vigoroso. Então as decisões envolvem escolhas, e essas decisões
e é essencial que elas sejam transparentes, né? Que os critérios para que essas escolhas sejam tomadas, que as escolhas sejam da sociedade, primeira coisa, né? Talvez o primeiro princípio da gestão ecossistêmica, que a escolha seja da sociedade. Para a escolha ser da sociedade, os critérios têm que estar, os critérios de escolha têm que ser transparentes, né? A gente vai escolher isso com qual justificativa? Quais são os critérios de escolha? Quais são as propriedades, né, que nós temos que levar em consideração para escolher um ou outro, certo? Informação na decisão está muito relacionado com a transparência também, né? Os critérios de escolha têm que estar muito claros, a escolha tem que ser informada, certo? E aí toda informação é benéfica, né, para tomar uma decisão informada, e a decisão tem que ser eficiente. No final, a gente quer o máximo de retorno com o mínimo de perturbação, né? O máximo de retorno com o mínimo de prejuízo. Essa é a ideia da eficiência na gestão, né? Máximo de retorno com o mínimo de prejuízo. Tá? Muito bem. Essa é uma figura, enfim, resquício de alguma aula mais antiga, mostrando a fronteira, falando de eficiência. Em economia a gente fala de fronteira de eficiência de Pareto, mas não vem ao caso aqui a gente investir tempo aqui em compreender melhor a fronteira de eficiência de Pareto, só entender que para que valorar? Para, né, ter uma decisão transparente, informada e eficiente. Bom, segunda pergunta, como valorar? Porque valorar é uma pergunta. Agora, efetivamente, como fazer isso? E aí eu começo a apresentar um pouco essa cartografia das abordagens e, dentro das abordagens, as ferramentas de valoração do serviço ecossistêmico. Duas grandes categorias, que eu já até comecei a comentar com vocês. Ferramentas de economia neoclássica, muito baseada na precificação dos serviços ecossistêmicos, e ferramentas, é um grande grupo, que é uma salada mista de um monte de coisa, de ferramentas alternativas, né? Tem a de economia neoclássica e tem as outras ferramentas, né? Cujo princípio norte direcionador é a maximização da utilidade para a sociedade, mais do que o norteador ser o valor econômico, né? É a maximização da utilidade para a sociedade. Tá? Muito bem, sobre as ferramentas de economia neoclássica, elas se fundam na premissa de que os mercados liberais são eficientes em determinar o preço dos bens e serviços, certo? Isso também é altamente controverso em vários âmbitos, não apenas aqui na discussão ambiental, na discussão econômica também. Então, as ferramentas de economia neoclássica partem desse princípio, dessa premissa, né, que o mercado ele é eficiente em determinar o melhor preço para um determinado bem ou serviço. Tá? Então, é a partir dessa movimentação, ou enfim, dessa propriedade coletiva, né, do mercado, que os preços emergem, né? É a mão invisível do mercado, né, que age para determinar o preço das coisas, bens e serviços. Tá? Muito bem. Apesar, né, dessa premissa já, em muitos casos, né, e para muitos enfim, economistas, pensadores, já claudicante na sua essência, nós temos algumas aplicações, né, interessantes, uma vez que a gente vive, né, numa sociedade em que boa parte da economia é assim gerida, né?
Bom, a vantagem de se usar ferramentas neoclássicas que determinam preço para os serviços ecossistemas é integrar os serviços ecossistemas ao mercado de preços, né? Então, ao integrar os serviços ecossistemas ao mercado de preços, a gente consegue implementar alguns princípios importantes até do direito ambiental, né? Que é, por exemplo, o princípio do poluidor pagador, né? Ninguém nega, até onde eu sei, e até onde eu conheço, certamente também deve ser controverso, mas do ponto de vista do direito ambiental foi um progresso importante o estabelecimento do princípio do poluidor pagador, né? Mas quem polui paga, né? Mas vai pagar quanto, né? Aí ninguém sabe direito, né? Por isso é importante ter estratégias de precificação, né, de serviços ecossistêmicos, né? Ou outro princípio, protetor-recebedor. Agora, recentemente foi aprovado a lei de pagamentos por serviços ambientais. A ver, o que acontece é um instrumento importante, pagamento por serviços ambientais, mas tem algumas pegadinhas, né, nessa lei. Então a gente precisa ver, em um momento oportuno a gente pode discutir. Então, pagamento por serviços ambientais ou o princípio do protetor-recebedor. Tá bom, o cara protegeu uma nascente, protegeu, né, um talhão de floresta, e aí, recebe quanto, né, em valor monetário? Por isso essas estratégias são importantes. Integra os serviços ecossistêmicos com o mercado de preço. Também permite análise de custo-benefício, certo? Ao botar um conjunto de elementos que são configurados como custos, elementos são considerados como benefícios, coloca nessa balança, certo? Você tem diferentes cenários com razões custo-benefício diferentes, aí você pode tomar uma decisão, por exemplo, baseada em análise custo-benefício, né? Vale mais ter o manguezal ou vale mais ter o terminal portuário? Aqui é extremamente problemático mesmo essa análise. Obviamente que dependendo da análise que se faz do manguezal, o quanto, né, vale em dinheiro um manguezal, uma determinada área de manguezal, muitas vezes a análise é extremamente parcial, extremamente limitada, por não se considerar, enfim, serviços que estão dependentes dos serviços que o manguezal provém, e aí você quase sempre você chega que, ou há um viés importante, não é quase sempre, mas há um viés que é preciso tomar cuidado, em que sempre a atividade econômica pode ser mais vantajosa do que a proteção do meio natural. Então, tomados esses cuidados e impedidos que esses vieses sejam importantes, né, você, ao fazer uma análise custo-benefício, querendo ou não, é um critério que você tem para tomar uma decisão sobre o determinado destino de uma área, enfim, fazer planejamento do território. Tá? Muito bem, aí sobre efetivamente as ferramentas, vocês, quando, né, se começarem a procurar, vocês já vão ver um método muito utilizado, que é o método de valoração contingente, né? Que é o famoso disposição a pagar ou disposição a aceitar. Se pergunta, né, para proteger a tartaruga marinha, quanto você estaria disposto a pagar, né, sei lá, por ano, por mês, ou de uma vez só, quanto você pagaria para proteger as tartarugas marinhas, né? Aí você fala lá um valor, eu pagaria tanto, né? Enfim, é um racional super simples, né, desse método de valoração contingente, e, né, a partir dessas perguntas, né, esses métodos de elicitação, né,
de perguntas individualmente às pessoas, você chega, né, numa média. Em média as pessoas estariam dispostas a pagar tanto, por exemplo, para quanto se pagaria para evitar lá a tragédia do petróleo no Nordeste, né? As pessoas poderiam falar um determinado preço. Eu pagaria R$ 500, né, num ano para evitar aquela tragédia, né? Aí pergunta para tantas pessoas e se tem uma média de valor, né? Quanto em média as pessoas pagariam para evitar, né, alguma coisa, ou para proteger alguma coisa, né? A ideia é mais ou menos essa. Aqui eu vou deixar esse artigo para vocês no Moodle, né? Um exemplo bastante simples de método de valoração contingente. Se dedicou a fazer a valoração econômica de espécies, da perda de espécies no mar aberto, né? Então, bastante interessante por causa da simplicidade do trabalho. O método de valoração contingente fica muito claro aí. Bom, dentre os métodos de preferências declaradas, o de valoração contingente é o mais comum, mais utilizado. Há outros métodos, outras técnicas, mas o de valoração contingente domina este território. Mas ainda dentro das abordagens de economia neoclássica, além das preferências declaradas, que as pessoas declaram, né, quanto pagariam ou quanto aceitariam receber para perder determinado serviço ecossistêmico, ou seja, por quanto elas venderiam aquele serviço ecossistêmico. Essas são preferências declaradas. Tem as preferências reveladas, né, que as pessoas não são perguntadas diretamente, né? Na verdade, é uma análise de dados econômicos, né, para entender o preço de determinados serviços ecossistêmicos a partir de dados, né, que se obtém, enfim, das opções, né, dados do mercado, né? Então tem o custo de viagem, o Travel Costs Method, que é também muito comum, mas que nós, enfim, se botar Travel Cost Method, vai encontrar muita informação, a gente não precisa investir tempo aqui nesse vídeo. E tem o preço hedônico, também que, né, outro método interessante, né, um método bastante utilizado. Então, a partir mais, né, de uma avaliação de mercado, por exemplo, preço hedônico, né, para você entender o valor de uma praia, por exemplo, você buscaria analisar preços de casas, né, semelhantes, né, por exemplo, um imóvel, né, parecido em locais onde tem praia e onde não tem praia, certo? Isolando a variável praia, a diferença de preço, né, entre os imóveis no lugar onde tem praia e no lugar onde não tem praia, a diferença vai ser efetivamente a praia, né, os serviços ecossistêmicos que oferecem a praia. Então, o preço hedônico vai nessa direção de, né, fazer comparações de mercado, de preço de mercado, tentando isolar a variável exatamente do serviço ou do conjunto de serviços ecossistêmicos que você quer avaliar, né, o seu valor. Obviamente que isso, as ferramentas de economia neoclássica têm muitas limitações, né? Para citar algumas delas, né, aquelas pessoas que, né, no método de preferências declaradas, que estão respondendo quanto elas pagariam para preservar um determinado serviço ecossistêmico, ou por quanto elas venderiam, né, um determinado serviço ecossistêmico, ela reconhece a importância do serviço ecossistêmico? Será que ela reconhece mesmo?
qual que é o nível de conhecimento dela em relação à importância daquilo que ela está respondendo, né? Outro elemento importante é a valoração de um único serviço ecossistêmico pode ser subestimado por não se considerar ou conhecer o valor dos serviços ecossistêmicos indiretamente relacionados. É um pouco aquele exemplo que eu dei, né, do manguezal. Muitas vezes, né, valorações do manguezal não levam em consideração todo outro, digamos, as funções de suporte que o manguezal tem, certo? Inclusive sendo berçário de diferentes espécies de valor econômico, e por aí vai, né? Então essa intrínseca relação, né, das funções ecossistêmicas, né, sendo o ecossistema uma teia de relações importante, cuja importância maior está nas relações do que efetivamente nos elementos dessa teia, isso pode ficar subestimado, né, com essas ferramentas de economia neoclássica. Direito dos pobres e de gerações futuras podem ser menosprezados, eles entram com normalmente menor, são menos considerados nesses métodos, né? E naturalmente por último aí, né, você por exemplo, usar um método de preferência declarada para uma cultura que não esteja imerso nesse sistema econômico capitalista, pode parecer estranho para a pessoa, pode parecer ofensivo para a pessoa. Você fala, quanto custa, né? Quanto você pagaria para abrir mão aí da terra em que você vive? Pode ser ofensivo para a pessoa, né? Aqui eu coloco a imagem do cacique Seattle, que atribui-se a esta figura, no final do século XIX, uma carta escrita ao presidente norte-americano. O presidente norte-americano da época tinha que construir não sei o que, acho que uma estrada de trem, uma linha de trem, passando por a terra ali da tribo do chefe Seattle. E o presidente americano chegou lá na tribo, né, mandou uma carta lá para o cacique e falou, põe preço aí na sua terra, para vocês saírem daí, né, e quero passar aqui, acho que era uma linha de trem. O cacique Seattle meio que não entendeu direito. Como assim? Vender a terra? Isso não faz muito sentido para a minha cultura. Como é que a gente vende uma terra, né? A terra é um membro da família, né? A terra é meu irmão. Aqui eu enterrei os meus mortos, né? Aqui eu tiro meu sustento. Como é que a gente vende, né? A terra é meu irmão. As árvores são, né, nossas irmãs, né? Os animais, o rio, são todos aqui nossos irmãos, nossos parentes. Como é que a gente vende um parente? Isso não entendi. Assim, a carta é belíssima, né? Porque isso, né, um choque cultural, né, para o presidente da época, né, foi tão assim, põe preço aí, pede aí o quanto vocês quiserem, a gente paga. E para ele, né, não fazia sentido, né? Então tem esse choque cultural, né? Há culturas que estão fora, né, desse como é que eu vou dizer, esse espírito capitalista, né, que parece tão natural para quem está imerso nessa atmosfera, né, capitalista, para outras, né, culturas não é tão natural assim. Então tem essas dificuldades. Para ir finalizando então a nossa história, eu chego na abordagem que contempla outras ferramentas que não as ferramentas da economia neoclássica, né, que não são baseadas no mercado, não é baseada na premissa da eficiência do mercado, né. O objetivo maior dessas ferramentas é auxiliar na tomada de decisão, escolhas estratégicas. De novo, a gente coloca aí a ideia de escolhas, de trade-offs, de compromissos, de preservar
ou ter um benefício econômico, na impossibilidade, estando na fronteira de Pareto, na impossibilidade de conseguir ambos, né, preservação e benefício econômico, como tomar essa decisão, né? Então as ferramentas existem ferramentas não baseadas na precificação em mercado que ajudam a tomar essa decisão, certo? Muito bem, aí tem algumas vantagens, destacam a questão da justiça distributiva, né? Porque em ferramentas de precificação, obviamente, as pessoas que têm mais poder econômico, elas têm mais vantagens numa estratégia de precificação, né? Porque ao ter mais poder econômico, você pode estabelecer, né, a sua disposição a pagar um valor mais alto. O pobrezinho lá, que vai falar, quanto você pagaria aqui para defender o manguezal? Pô, o cara às vezes não tem nem para comer direito. Quanto que ele vai pagar para, né? Qual que é a disposição dele em pagar para defender o manguezal? Muito baixa, né? Até porque dinheiro ele não tem, né? Então, a vantagem de ferramentas não baseadas no mercado é que coloca todo mundo no mesmo patamar, né? Não vai ter essa inequalidade de partida que é o status econômico de quem está respondendo. É baseado não na premissa da eficiência do mercado, mas baseado na premissa de participação e envolvimento de stakeholders, que a gente já exaustivamente vem martelando aqui neste módulo. A participação e envolvimento de stakeholders é muito importante. Entender que decisões coletivas são diferentes, né, de você perguntar individualmente para as pessoas, como são nas estratégias baseadas nas ferramentas de economia neoclássica, né, na pergunta individual, e depois você tira uma média de todas as respostas individuais. Quando a decisão ela é discutida coletivamente, muitas vezes as visões individuais elas são repensadas, elas são revistas, porque ouve o outro falando, certo? As decisões coletivas não é uma somatória das decisões individuais, né? Uma decisão tomada coletivamente, ela tem propriedades emergentes, né? O coletivo é maior do que a soma das suas partes, aquela velha máxima dos sistemas complexos, tá? Bom, a finalidade, definição de cenários, de novo, trabalhando com essa perspectiva, né? O que fazer, como, né, planejar um território, preserva desenvolvimento econômico. É possível fazer os dois, muitas vezes não é, está na fronteira de eficiência de Pareto, tem que tomar essa decisão. E de que forma? Análise multicritério. Análise multicritério é uma ferramenta fantástica para isso. Espero ver isso no trabalho, nos trabalhos de vocês, né? Técnicas de valoração de serviços ecossistêmicos através de análise multicritério. Muitas vezes tem decisões que têm que ser tomadas aí. Vocês podem propor nos planos de gestão de vocês que as decisões sejam baseadas em análise multicritério, consulta dos stakeholders e análise multicritério das respostas, né, dos valores que os stakeholders atribuem aos serviços ecossistêmicos. Bom, então, a análise multicritério, para ir finalizando, a ideia geral é que a gente tem um problema, né, um determinado problema. Por exemplo, pode ser ampliação portuária, um exemplo que eu gosto bastante, vocês percebem, porque, enfim, é algo que a gente tem em Santos aí bastante forte, né? Tem que definir quais atores estão envolvidos, certo? Para chamá-los para conversa, para discussão, né? Definir quais são
as atividades, os cenários e as escolhas possíveis. Então tem uma etapa de definição de cenários, é expansão portuária, é preservação de manguezal. É possível fazer os dois, de repente expandir a atividade portuária sem expandir a área do porto. É possível fazer isso? Muitas vezes é possível, requalificando áreas portuárias que estão subutilizadas, mal utilizadas, né? Análise de cenários, no geral, né? Estabelecimento de critérios, então, critérios objetivos. Critério número 1, proteção da biodiversidade. Critério número 2, geração de emprego. Critério número 3, rentabilidade por metro quadrado, né? Critério 4, proteção da linha de costa. Critério, estética. Critério, valor cultural. Quais são esses critérios, né, para tomar a decisão? Aí, de novo, lembro lá da grande vantagem de se valorar serviços ecossistêmicos, que é estabelecimento de critérios para ter uma decisão transparente e informada. Certo? Estabelecer pesos para os critérios. Obviamente, proteção da biodiversidade não necessariamente pode ter o mesmo peso do valor estético, né, de uma determinada área. Então você pode atribuir mais peso à proteção da biodiversidade, mais peso à geração de emprego, né? E isso tudo é colocado numa equação que vai dar depois auxílio à tomada de decisão, certo? Avaliação dos cenários e toma a decisão. Tá? Então, em linhas gerais, a análise multicritério é assim que ela acontece, nessa cadeia, né, de etapas, consultando os stakeholders, estabelecendo os critérios baseados nos serviços ecossistêmicos, estabelecendo pesos para esses critérios, entendendo o quanto os diferentes cenários oferecem, né, os serviços ecossistêmicos que foram elencados como importantes, como critérios importantes para a escolha do cenário, né, e aí, através de ferramentas, né, estatísticas, né, de análise multicritério, é dado um auxílio à tomada de decisão. Esse exemplo é fantástico também, vou deixar para vocês lá no Moodle. Infelizmente não é marinho, existem trabalhos interessantes de análise multicritério para serviços ecossistêmicos marinhos, mas ele é didático, então eu gosto para a gente discutir no nosso módulo, eu gosto mais dos trabalhos que são mais didáticos, que mostra o passo a passo dessa análise multicritério. Aí, no quadrinho número 1, os stakeholders discutindo, aí o cérebro caindo raios, aí os stakeholders conversando entre eles, define-se os critérios, pondera-se os critérios, no item número 2, vai ao número 3, vê os diferentes cenários que são propostos, né? Nesse caso é no interior da Itália, falei para vocês que não é uma área costeira, mas se poderia, nessa área, recompor essa floresta de pinheiros aí, fazer um meio pasto, meio umas árvores de pinheiros esparsa e o território todo tomado por pastos, né? Quais são os serviços ecossistêmicos que cada um desses cenários oferece, né? E quais são os serviços ecossistêmicos que os stakeholders desejavam ter naquela área? Por fim, então, no 4, no resultado da análise multicritério, você tem que a floresta é o melhor cenário, levando em consideração o que se deseja e o que os diferentes cenários oferecem de serviços ecossistêmicos. Eu vou parando por aqui. Qualquer dúvida, coloquem lá no fórum. Eu vou deixar disponível esse material aqui para vocês consultarem, quem tiver interesse. É só pegar lá no Moodle e entrar em contato. Pessoal, obrigado, valeu, ânimo que está no fim e vamos embora. Bom trabalho aí a todos.